É um prazer recebê-las. Eu gosto muito de encontrar mulheres pensantes, né? Esse espaço aqui, gente, a gente sempre se encontra toda quinta-feira. É um grupo que eu tenho há mais de 20 anos. Ele começou com um projeto da universidade, lá em cima na Casa de Cultura. Aí lá fechou o projeto. Eu trouxe as minhas crianças para cá, as minhas crianças. Aqui estão algumas delas, né? Então a gente reúne toda quinta-feira aqui, por volta de 3 a 4h30. E o grupo chama A Arte de Viver no Comando da Própria Vida, né? Tenho pessoas que me acompanham há mais de 20 anos, a Carolina é uma delas, porque assim, é um grupo de temas abertos, né? Eu geralmente, ou eu peço a elas um tema, elas me trazem um desejo e a gente desenvolve, ou às vezes é um assunto que surge ali mesmo no grupo, né? Alguém está com uma angústia maior naquele dia e começa a falar da angústia. Como a gente sabe, todos nós temos as nossas angústias e a gente conversa sobre isso, né? Eu tenho muito, mas muito prazer em recebê-la sempre. E é um trabalho que eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E acho que rende bons frutos. Porque na nossa idade, a gente tem um caminho assim, a gente entrega a nossa vida ou aos nossos médicos, ou então aos nossos filhos, aos nossos netos, às vezes colocando no ombro deles coisas que não são deles, coisas que cabem a nós mesmos construirmos a nossa estrada. Então, basicamente, o grupo é isso, ele é aberto, né? É assim, a pessoa chega, assiste a um encontro, se gostar, fica, né? Porque às vezes também ali não é o lugar dela, e aí depois ela retorna, caso ela queira, né? Estou aberta a perguntas, se alguém quiser me perguntar alguma coisa sobre os grupos. É basicamente dessa forma que funciona. E a gente hoje tem como convidada essas duas crianças. Essa aqui, eu conheço desde uns 2 aninhos. Tive muito prazer hoje em reencontrá-la. Ela foi criada com a minha filha. A gente tem boas lembranças. E ela hoje está aqui para falar para vocês. E a Rose também eu conheci há pouco tempo, faz um trabalho muito bom, que eu ando acreditando muito. E ela está aqui para falar para vocês. Certo? Alguma pergunta? Fala quem é você, por favor, seu nome, seu trabalho, o trabalho dela. Desculpa. A gente conheceu um pouco. Ela ficou emocionada. Meu nome é Neide Aparecida Abreu. Eu sou psicóloga há mais de 40 anos. Trabalho no consultório, trabalho com terapia haitiana. É uma terapia que associa o corpo à fala. Trabalho com adolescentes e adultos. Trabalho com casais. E a vida me levou um pouco a trabalhar com terceira idade. Então, assim, eu tenho bastante clientes de terceira idade, que eu não considero a melhor idade. Eu acho que a gente tem que batalhar muito para se tornar uma boa idade, né? É isso. Desculpa a questão. Tranquilo? É isso. Bom, gente, eu me chamo Rosinelli, mas todo mundo me chama de Rose. É um prazer estar aqui hoje, para contar um pouquinho, né, da nossa história, da fisioterapia pélvica e como foi criado esse método, né? O método pélvico consciente, corpo inteligente, que é uma junção de trabalho entre eu e a Thaís, onde nós vamos falar um pouquinho e vamos vivenciar isso com vocês aqui. Como eu cheguei na fisioterapia pélvica? Eu vim de Leopoldina, né?
uma especialização, nasceu a partir do meu intestino, né? Desde criança, morava num sítio, esse sítio não tinha uma água tratada e eu sofria com o meu intestino, tinha muito verme. E aí, a vida inteira aquele sofrimento, né? Tomava remédio, melhorava, e com isso eu adquiri aquele intestino preso, onde eu não fazia cocô fora de casa. E eu, a menininha que veio lá do interior, bichinho do mato, veio para a cidade grande, onde teve que aprender N questões, né? Onde a minha criação foi uma criação de muito pudor, onde a minha mãe passou para mim o que ela aprendeu com a mãe dela, onde a região íntima não mostra para ninguém, abaixa essa saia, não mostra isso para ninguém, você tem que namorar, casar, olha, nada de mostrar isso antes do casamento. Então tudo isso eu vivi. E aí, quando eu cheguei na faculdade, na disciplina de uroginecologia, eu fui entender o que era a região pélvica. E a partir daí eu comecei a estudar, e estou nessa vida há 15 anos, onde eu estudo todo dia um pouquinho, onde eu tive o prazer, através da fisioterapia pélvica, de conhecer o meu corpo, de entender que a minha região íntima é uma parte minha e que não é vergonha, né? Lógico que eu não vou andar aí pelada na rua, não é nada disso, né? Mas essa região, ela pode ser tocada, ela pode ser conhecida, sim. E com isso nasceu um trabalho entre eu e a Thaís. Por quê? O assoalho pélvico, ele é uma região que fica, a gente chama de chão. E a Thaís é uma pessoa que é especializada em corpo e movimento. Thaís, eu costumo dizer que ela é o meu telhado e os meus esteios. E eu sou o chão dela. Vocês vão entender melhor sobre isso, tá bom? Hoje, só eu que vou falar, a Thaís no segundo momento vai falar também, tá bom? E para a gente começar, eu gostaria que vocês olhassem para o amigo do lado. Cumprimenta o amigo do lado. Fala boa tarde para ele, prazer. Olha para o amigo. Isso, cumprimenta. Olha para o de trás. Oi, gente, tudo bem? Fala seu nome para eles. Agora eu quero convidar vocês para uma experiência. Quem está com a bolsa no colo, coloca um cantinho no chão, ou pode botar em cima de uma cadeira. Fica bem à vontade. Tira a bolsa, põe aí no cantinho. Pode botar no cantinho. Ou põe em cima da cadeira. Gente, eu quero convidar vocês para olhar para o seu corpo. Vamos ficar de pé? Eu quero que vocês afastem os pés, fechem os olhos, apoiem os pés no chão, sente o chão, mesmo que seja de sapato. Feche os olhos e sinta os seus pés. Agora vamos fazer uma respiração. Puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Solta os braços, solta a cervical. Você vai puxar o ar pelo nariz, vai trazer o ar lá no topo da cabeça. Inspirar. Agora expira pela boca. 3 vezes essa respiração. Observa o seu corpo. Olha para o seu corpo. Enxerga seus braços, sua cervical, sua cabeça, seu tronco, seu abdômen, suas pernas. Agora dá uma olhadinha, enxerga você na sua região íntima. Respira de novo, puxa o ar,
Solta o ar. Agora abre os olhos. Pode sentar. Fala para mim quem conseguiu concentrar no que eu pedi. Quem conseguiu botar os pés no chão e sentir o corpo? Agora quem ficou pensando em outra coisa? Viu? Nós não prestamos atenção no nosso corpo. A gente não enxerga o nosso corpo. Já viu como é que a gente toma banho? Às vezes a gente nem sabe se nasceu algum pelo em algum lugar. Ou quando a gente dá conta de olhar, nossa, o pelo está grande. O que eu estou chamando a atenção é que não adianta a gente olhar só para o assoalho. Nós temos que olhar para o corpo como um todo. Às vezes, uma má postura traz um prejuízo nessa região pélvica. Deixa eu dar uma receitinha para elas. Gente, eu falo sempre dos nossos encontros. Toma um banho à luz de vela. Eu falo assim, toma um banho ali por volta de 6 horas da tarde, com todas as luzes apagadas, de preferência sem celular ligado, com uma vela só. Você nunca vai, assim, você vai ter consciência de que nunca tomou um banho igual aquele. Que você vai tomar o banho, só de falar eu arrepio, sentindo cada parte do seu corpo. E esse escurinho da luz de vela facilita isso. Porque a gente tem informação demais e esse banho é mecânico, é automático. Para as minhas meninas, né, sempre falei isso, toma um banho à luz de vela. Uma coisa que a gente percebe, que quando a gente olha para o nosso corpo, nós não entendemos e não conhecemos parte do nosso corpo. Então eu estou chamando a atenção, e muito bem colocado pela Neide, começar a criar o hábito de olhar para o nosso corpo. Nós sempre damos desculpa o momento que nós temos que cuidar da gente. Agora eu não posso, eu tenho que arrumar o jantar do marido. Agora eu não posso, tenho que estudar com a criança. Eu também faço isso. Às vezes eu entro no banheiro, eu falo com as minhas pacientes, eu entro no banheiro para fazer cocô, eu sento, agora eu vou. A criança entra e senta na minha frente. Mamãe, isso assim. Então vocês também passam por isso. Ou então a gente senta no vaso, vem aquele monte de preocupação na cabeça. Então nós temos que olhar para o corpo como um todo. Às vezes uma má postura que nós temos, uma pelve mais para frente, uma curvatura maior de torácica, vai gerar um impacto também no assoalho. Por isso que é essa junção de trabalho, para entender por que a gente precisa não só olhar para a região pélvica. Às vezes o paciente chega no consultório com uma incontinência urinária, ele fala assim, eu vim aqui fazer biofeedback. Mas para que precisa avaliação, consulta fisioterapêutica? Não, o médico pediu biofeedback. Quando o paciente, eu vou na recepção buscá-lo, eu sei se esse paciente está emocionalmente bem, eu sei se aquela postura está trazendo bem-estar para ele. Então, nós temos sim que prestar atenção ao nosso corpo. Quando nós estamos ansiosos, né, Nilma? A gente precisa respirar, vir no grupo da Neide para compartilhar. Então, temos sim, muitas doenças do nosso corpo relacionado a uma má postura, a questões emocionais que estão envolvidas também. Nós passamos por altos e baixos e merecemos. Nós temos o direito, eu sempre falo isso, de ficar triste, de ter medo, mas também nós temos que ter coragem para combater esse medo. E aí, nós vamos chegar no assoalho pélvico. Mas, Rosa, por que você falou do corpo? Se você botou lá na palestra, lá no título,
título. Você conhece o seu assoalho pélvico? Porque o assoalho pélvico é uma parte do nosso corpo importantíssima, lindo. É uma musculatura interna, mas ela é muito linda e que nós temos vergonha de falar sobre ela. Na recepção, teve um dia que o paciente chegou, eu falei o nome dela. Vou dar o nome aqui, mas não é esse nome não, tá, gente? Maria. Ela estava com um livro assim. Aí ela abaixou um pouquinho, olhou para mim e fez. Por quê? A Rosa é a fisioterapeuta da Pepeca, né? Aí todo mundo fica com vergonha. Alguém aqui já ouviu falar do assoalho pélvico? Alguém aqui já faz fisioterapia pélvica? Ai, que lindo! Aí, levanta a mão, poxa, eu faço fisioterapia pélvica. Eu faço porque eu cuido do meu músculo do assoalho pélvico. Tem disfunção? Tem. O nosso corpo passa por alteração. Quando nós somos criança, começamos a ter controle dessa musculatura, desses músculos que controlam o nosso fisiológico. Aqui na infância, a gente pode ter uma disfunção também. Aí, por que eu trouxe essa imagem? Porque quando a gente vai lá na Thaís, na Mariana, que está aí, que é fisioterapeuta pélvica também, faz parte da nossa equipe, nós trabalhamos juntas. Vai lá na Andréia, que é fisioterapeuta também. Fica assim, essa doença, com todo respeito, de velho, de idoso. Não é, gente. Aqui na infância, a criança, a partir dos 3 anos, começa a ter o controle dos esfíncteres. Na idade de 5 anos, essa criança pode ter o que chamamos de enurese noturna. Aí é normal, muito ansioso. A minha avó era assim, lá em casa, as crianças tudo fez xixi na cama, normal. Essa criança sofre bullying na escola. E se lá na infância a gente não começa já a cuidar, na fase adulta, tem prejuízo. Então, se você tem um neto que tem uma dificuldade, procura um profissional de saúde para orientar. Então, aqui a gente já começa a ver. Tem criança que, por causa do medo, olha esse menino como é que está assustado. Ele começa a fazer xixi na cama. Eu atendi um rapaz, jovem, lindo, com 33 anos, que veio para o consultório por causa de enurese noturna. E aí nós pensamos, cara, esse menino, 33 anos, faz xixi na cama. Só pode ser um problema neurológico. E aí foi no neurologista, no urologista, em N profissionais. Até que apenas uma vez que ele foi na fisioterapia, eu fiz uma pergunta para ele: como foi sua infância? E aí ele me contou: Rose, normal, sério mesmo? Me conta um pouquinho, como é que é sua vida com seu pai e sua mãe? Menino de 33 anos, namorando, não dormia fora de casa, porque ele tinha vergonha e medo de dormir fora de casa e fazer xixi na cama. Ele ia na casa da namorada, às 10 horas ele estava fora. O pai dela falava com ele assim: vamos fazer, dorme aqui hoje, fulano. De jeito nenhum. Por quê? Ele tinha medo de dormir na casa da namorada e perder xixi. E aí, quando eu fui ouvir, fui conquistando a confiança dele, um belo dia eu fui fazer um trabalho respiratório com ele e levei ele lá na infância dele. Porque ele tinha me contado que ele morava num sítio. A casa dele parecia um sítio. E aí eu comecei a conversar com ele. E aí ele pegou e falou assim: Rose, parece que você sabe tudo da minha vida. O meu pai chegava numa situação de bebida, muito nervoso. Eu tinha muito medo do meu pai, porque não podia ter um brinquedo fora do lugar, um sapato fora do lugar. E um belo dia o pai dele deixou
ele deixou um sapato lá no quintal, no meio da sala. O pai chegou, pegou o sapato, tiçou lá do quintal, no escuro, e falou com ele: vai lá agora buscar esse sapato. 5 anos de idade. O trauma dele estava lá. E aí o que ele começou a ter medo do pai? Ele dormia cedo. Outra coisa que ele me falou: das 7 horas da noite eu tenho sono. Desde a infância ele dormia cedo e foi assim a vida inteira. Bebia ali, dormia, desmontava, porque eu tenho que ter um sono pesado para eu não ouvir o meu pai chegar. E aí é um trabalho para Neide, né? Não é um trabalho para Rose. É um trabalho para psicologia. Levar esse amigo a se encontrar, se encaminhar ele. Só para vocês verem que na infância também tem uma ligação. E aí nós crescemos. E aí ficamos adultos, né? Aí vamos malhar. Aí a gente quer ir para academia. Depois nós ficamos adultos, responsáveis. Começamos a trabalhar, pegamos peso, cuidamos da casa. E aí a gente está sobrecarregando. Nós estamos sobrecarregando quem? Além da coluna, nós estamos carregando desse assoalho pélvico. Às vezes na malhação a gente desce de maneira errada e esse assoalho pélvico é tão liberado que vai ter problema. E aí nós ganhamos peso também. O peso não quer dizer assim: a Rose está com implicância comigo. Eu também estou acima do meu peso. Meu marido também é gordinho, obeso, barrigudinho. Isso é no nosso corpo, mas nós temos que cuidar. Se eu tenho uma sobrecarga de peso, eu já tenho que pensar que eu não devo sobrecarregar essa bexiga. Desde quando a gente desfralda, a gente não aprende que sentiu vontade de fazer xixi, vai no vaso fazer xixi. Sentiu vontade de fazer cocô, vai no vaso fazer cocô. Desde quando desfralda, a gente começa a segurar. Quando criança, a gente segura por quê? A gente quer brincar. Vamos brincar. Depois ficamos adolescentes para dormir. A gente tem uma preguiça na adolescência. Aí a gente segura xixi e segura cocô. Ficamos adultos, muita função, né? Trabalhar, tem que bater meta, tem que cuidar da casa. Aí casamos. Temos filhos, temos marido. Aí a responsabilidade dobra. Trabalha fora, cuida da casa, cuida de tudo, e o xixi, o cocô fica para depois ainda. Então a vida inteira a gente aprendeu o oposto: inibir a vontade do xixi, inibir a vontade de fazer cocô. A má postura também vai modificar esse assoalho pélvico. Se eu tenho uma lordose aumentada, uma pelve virada para frente, vai tirar essa angulação dali. Eu vou ter dificuldade para evacuar ou para fazer xixi. Então a gente precisa ter uma boa postura, sentar adequadamente no vaso para poder fazer o xixi e o cocô. Outra coisa que a gente faz, né? Nem sentou, com todo respeito, já mijou. Aí sai andando, molhei as pernas, Rose. Não sei o que acontece. Rose, eu faço xixi. Eu viro as costas, começa a vazar. Meu músculo está fraco demais. Nós não temos paciência nem para fazer xixi. Então, a partir de hoje, vocês vão sentar no vaso com prazer. Quer? O que a gente faz? Chega, estou atrasada. Mulher é muito chique, né? Mas nós somos chiques, gente. Presta atenção. A gente dá palestra, conversa com a Thaís, fala com a Neide, segura o microfone, troca sem olhar, veste a roupa e dá o sapato. Nós somos as mulheres. E aí, quando a gente vai fazer xixi, a gente senta na ponta para economizar, né? Tempo. Senta na ponta, nem tirei a calça, mijei na mão. Aí, ai meu Deus, tem que trocar a roupa toda. Ah, melhor botar um air free, né?
Ó, com prazer, sentei. No meu trono. Trono, isso. No trono. No trono. Mas antes de eu sentar, eu vou abaixar a minha calcinha abaixo dos meus joelhos. E vou relaxar a minha pelve e vou xixizar com prazer. Espero que vai sair mais um mijinho. Aí depois que acabou o mijinho, aí eu pego um papelzinho bonitinha, 1, 2 folhinhas, não precisa pegar o rolo todo. Dobro, vou higienizar o meu ânus e visualizar. Porque às vezes ele solta um pulzinho e fica mucozinho ali no bordo anal. Tem que higienizar. Higienizou, olhou e não, tá sujo. Higieniza o ânus, joga o papel fora, mais 2 folhinhas, seca a pepeca. Apoia e tira. Nada de raspar, porque machuca a mucosa. Rose, por que você está falando isso? Porque com o decorrer da nossa idade, eu estou com 4,5. Nós vamos perdendo força muscular. A nossa fibra muscular vai perdendo sua viscosidade. E nós vamos ficando com fraqueza. Então, esse bordo anal, a região do assoalho, vai perdendo a sua viscosidade. Mas é linda do mesmo jeito. Lá no consultório, todo mundo sabe que eu chamo as meninas é a vagina, de orquídea. E às vezes eu até falo, não, coisa feia, moça, como é que você gosta disso? Eu falei assim, gente, a coisa mais linda que você tem no seu corpo. Aí eu falo, orquídea amarela, lá tem orquídea amarela, orquídea rosa, orquídea branca, de todas as cores. Eu quero que você olhe para a região genital como uma coisa linda. Foi Deus que te deu, faz parte do seu corpo. E dessa região sai o seu fisiológico, o seu xixi, o seu cocô. É uma entrada, uma porta de entrada para uma relação sexual. Coisa linda. É o momento de viver uma emoção do seu corpo. É uma região onde sai o xixi, onde passa um bebê. Essa musculatura, ela se abre para trazer a vida também. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com ela. E aí, é o que eu falei antes, né? Aqui, ó, nós carregamos peso, sobrecarregamos. A gente usa sal, sobrecarrega. Mas, se eu sou uma menina comportada, faço xixi quando tenho vontade, me deu vontade de fazer cocô, eu sento no vaso, retiro a roupa para baixo dos joelhos, ou tiro a parte de baixo e concentro no cocô. Agora para pensar, quando você faz cocô, você abre o ânus e expulsa, ou você trinca o dente e empurra para baixo? É para observar também. Quando você for fazer cocô, você tem que abrir o ânus e expulsar o cocô. Deu vontade, não inibe. A hipertonia anal, ela acontece, a constipação intestinal, ela está relacionada à hipertonia anal. O que é hipertonia? O músculo trava e dificulta para essas fezes passar. Aí tem que ficar tomando laxativo. O seu organismo acostuma com o laxativo e aí depois não funciona por vias naturais fisiológicas. Então isso também a gente tem que tomar cuidado. A gestação, quando estamos grávidas, também sobrecarregamos. As gestantes também relatam para a gente incontinência urinária, constipação intestinal, dor na relação sexual, incômodo. Então tudo isso pode acontecer. Então precisa também de cuidar nesse período da gestação do assoalho pélvico. E quando nós ficamos numa certa idade, pode ser mais
frequente a queixa, principalmente no período que nós entramos na menopausa. Pode acontecer que é uma fase difícil. Nós estamos recebendo no consultório muitas mulheres com queixas, né, da menopausa, sofrendo horrores com a menopausa. Inclusive vai ser o tema da live de quinta-feira que nós vamos fazer, e nós vamos convidar vocês para estarem com a gente, sobre a menopausa, sobre essa mudança de humor, tudo que acontece com o nosso corpo quando nós chegamos nessa fase da nossa vida. Nós temos várias fases. Nós temos a fase de criança, que passamos por várias turbulências. Na adolescência também sofremos. Quando a gente sai da adolescência, sofremos entre aspas, passamos por obstáculos, né? Quando a gente entra no período para menstruar, cólicas horrorosas. Aí no período da gestação, as incertezas da vida, o medo dessa gravidez, o pós-parto, depressões pós-parto, dor na relação sexual, por causa da secura, por causa da alteração hormonal. Quando a gente entra, saímos da fase de mãe, da fase difícil ali, que já vivemos todas as tribulações, os medos, as incertezas, aí a gente pensa, agora tá bom, né? Criamos os nossos filhos, vamos viver a melhor idade, né, Ana? E aí vem a menopausa. E aí na menopausa são N questões que acontecem. Taxas de libido, aí o marido fica bravo, aí há muita discussão, constipação intestinal, mudança de tireoide. É uma bagunça que acontece na nossa vida, a nós tendo que arrumar a casa de novo. E nesse período também tem as incontinências urinárias, incontinência fecal, constipação intestinal. E no decorrer dessa vida nós também passamos por traumas, né? Os traumas também podem gerar um impacto no assoalho pélvico. A gestação, o parto vaginal, que também é chamado de parto natural, parto humanizado, eu chamo de parto vaginal. Cada mulher tem uma estrutura e essa mulher, ela vai preparar, mas só o corpo dela é que vai dizer como que ela vai passar por esse momento. Então, às vezes, precisa de fazer uma episiotomia para essa criança passar. Eu tenho certeza que várias mulheres aqui passaram por esse piquezinho, porque, né, em tempos atrás não tinha cesariana, era parto vaginal, e era parto por parteira, e era parto em casa, e as mulheres sofriam com laceração da musculatura. E quando chegamos pós esse parto, essa laceração traz um comprometimento para a musculatura do assoalho pélvico. E tem outros procedimentos que às vezes são necessários. Primeiro que é a cesariana, né? Que aí tem a questão da cicatrização, a fisioterapia pélvica vai trabalhar, assim que às vezes também a Thaís vai trabalhar, porque essa musculatura aqui é uma musculatura que precisa tirar aderências. Aqui é um paciente que vai passar por uma abdominoplastia, um pós-cirúrgico de bariátrica, que vai ficar com uma flacidez, então vai passar por N procedimentos, e esses N procedimentos podem sim, depois desse emagrecimento, esse assoalho pélvico, ó, flacidez, que vai atrapalhar essa musculatura. No decorrer da vida, nós também podemos deparar na região anal com hemorroidas. Por que nascem as hemorroidas? Alimentação, comidas quentes demais, pimentadas, condimentadas, segurar cocô por muitas horas, muitos dias. A pessoa que segura cocô, não vou agora, depois eu vou. E aí, sobrecarrega, porque essas fezes ficam secas. Quando passa ali pela mucosa lindíssima anal, nessa abertura, e também não sei fazer cocô, quando tem que fazer força, porque a vida toda, na hora que o meu ânus quis abrir
para o cocô passar, eu tranquei. Então, o que a musculatura aprendeu? Contração paradoxal. Ela trava na hora de evacuar. Aí fica fazendo força. Esses mamilozinhos hemorroidados que fica na saída do ânus, incha, inflama e machuca. Aí tem que ir no coloproctologista para tomar uma medicação para cuidar da inflamação e depois vai para a Rose para poder cuidar da musculatura. Também pode dar fissura anal. Essa musculatura também pode acarretar em machucados ali pelas fezes endurecidas demais. E aí nós chegamos nessa idade. Aí nós pensamos, agora fiquei idoso, estou com dinheiro no bolso, tá tudo bom. Vou para o grupo da Neide, vou fazer fisioterapia com a Rose, tô ótimo. Aqui também tem pessoas que é assim, né? A maioria aqui é assim, ó, feliz, alegre. Tem pessoas que são assim, às vezes por uma deficiência, por uma doença. Tanto aqui quanto aqui pode ter alterações. Gente, não é vergonha perder xixi. Eu, Rose, se eu tiver com a minha bexiga cheia, não fizer uma contração de fechar meu esfíncter, contrair meu abdômen é avantajado de pós-gestação. Não malhei, não cuidei, fiquei com a barriga avantajada. Tem excesso de tecido adiposo aqui. Se eu faço um toque na minha vagina, eu tenho consciência, mas eu tenho fraqueza muscular. Estou com 45 anos, mas eu posso melhorar, eu posso ter qualidade de vida. Então, aqui pode ter uma fraqueza maior, porque eu tenho baixa de hormônio no meu corpo, e eu não tenho mais aquela viscosidade. Então, essa fibra muscular, ela perde sua elasticidade, por isso que eu perco a urina. Aqui eu falei muito sobre o assoalho pélvico, mas mostrando todas aquelas imagens que eu mostrei até agora. Eu falei porque eu vim falar sobre o assoalho pélvico. Em algum momento da vida de vocês, na academia, no pilates, na fisioterapia, em qualquer atividade, em algum momento, vocês já ouviram falar em cuidar do assoalho pélvico? Em Juiz de Fora existe uma academia de fisioterapia pélvica, de exercício específico para o assoalho pélvico? Não tem. Falar do assoalho pélvico, muitas pessoas têm vergonha, mas é um trabalho que eu, a Thaís, a Mariana que está aqui com a gente também, nós estamos trabalhando para trazer essa atividade no dia a dia dos nossos pacientes. Porque nós começamos a observar que muitos pacientes não sabem nem aonde fica o assoalho pélvico. Vai para a academia, malha, fazendo flexão, movimento de agachamento, e fala assim, nossa, hoje eu perdi urina pra caramba. Você vai ter coragem de falar com o educador físico que você está perdendo urina? Com a sua fisioterapeuta, você está lá no Pilates, você já virou para ela assim, menina, aquele exercício que você passou para mim, me mijei toda. Ninguém tem coragem de falar. Aí quando a coisa começa a piorar, o vazamento começa a aumentar, aí eu falo com a minha ginecologista, ou comento com a minha filha, ou falo com uma amiga. Aí a amiga diz, não, você vai lá na Rose fazer fisioterapia. Aí você fala com a sua ginecologista, a ginecologista encaminha. O assoalho pélvico, gente, ele é uma rede muscular que ele nasce cada síntese pública na testa da pepeca, passa no meio da nossa perna e termina lá no nosso cóccix. Thaís. Então, o assoalho pélvico, ele nasce na testa da pepeca, tá dando para vocês verem? Na testa da pepeca, desce aqui igual um absorvente, passa no meio da perna e vai terminar no cóccix.
meio da perna, ó, e faz uma rede e termina no cóccix. No meio dessa rede linda vermelha tem duas saídas, a vagina e o ânus. Então, essa musculatura é uma musculatura que quase não é enxergada. A Thaís grávida, ela vai sobrecarregar quem? O assoalho. Então, a gente carrega peso, sobrecarrega. A nossa bexiga está mais ou menos aqui. Desce um canalzinho que vai sair lá na vagina. Então, tratar do assoalho pélvico é isso. Tratar do assoalho pélvico é cuidar dessa musculatura. Ah, Rose, mas se eu tiver um abdômen fraco, pode sobrecarregar essa musculatura? Pode. Ah, então eu vou falar para minha filha não engravidar não, porque a Rose falou que vai dar problema no assoalho pélvico. Não é nada disso. A gestação é linda, a pessoa pode sim, mas deve cuidar do assoalho pélvico. E o assoalho pélvico, ele também é chamado de bacia, por causa do nosso quadril. Ele é uma parte óssea, ó. Então, essa musculatura aqui, ela fica aqui embaixo. Bexiga, liga para os rins. Aqui é os intestinos, ó, ele passa atrás da bexiga para sair aqui atrás da região vaginal. Então aqui, ó, esse osso aqui é esse osso aqui da testa, ó, que eu mostrei na Thaís. Aqui tem o canal, aqui, ó, é a uretra, aqui é a vagina, aqui é o ânus. É essa musculatura aqui que fica fraca. E ela, ó, ela sustenta todos os seus órgãos que estão dentro da sua barriga. Se aqui tiver sobrecarga para cá, essa musculatura fica fraca e aí começa a pingar xixi. Se a musculatura posterior, que está ligada ao seu intestino, que vai sair, esse cinza aqui, ó, é o intestino grosso. Ele passa aqui atrás da bexiga e sai aqui, que vai sair aqui na mucosa anal. Se essa aqui tem flacidez de abdômen, sobrecarregando, eu fazendo força errada aqui, e essa musculatura está frouxa, vai perder urina e vai perder cocô. Então, qual que é a missão do assoalho pélvico? É sustentar os nossos órgãos. Então, da mesma maneira que eu expliquei ali na Thaís, ó, nasce lá na testa da pepeca, passa no meio da nossa perna e termina no cóccix. E aqui, ó, é o intestino, que vai sair aqui. Aqui é o útero, o canal vaginal, a bexiga. Só que a uretra, ela vai colar no canal vaginal, vai sair no canal vaginal. Então, essa musculatura aqui, ela tem que estar forte, porque ela sustenta todos os órgãos que estão dentro da nossa barriga. Se eu ficar sobrecarregando essa musculatura, malhando pesado, eu vou sobrecarregar. As meninas que gostam de crossfit, que gostam de pegar peso, fisiculturista, aquelas que malham, aquelas rodas pesadonas, já teve vários vídeos mostrando que quando elas estão lá pegando aquele peso, elas fazem xixi. E aí teve até no congresso que eu tive agora há pouco tempo, uma colega fez a apresentação e mostrou uma dessa, e o educador, o treinador dela, vamos lá, você tem que perder a urina. Que vontade de bater nele, né? Judiando da musculatura. Não precisa perder urina. Você tem que ter uma maneira de você malhar sem sobrecarregar essa musculatura. Então, tem que ensinar, tem que educar a maneira que a gente agacha, que a gente levanta, e não vai sobrecarregar essa musculatura do abdômen. Aqui é só para ilustrar como que fica aqui embaixo, né? Aqui é a região que está de cabeça para baixo, tá, gente? Aqui é a testa da pepeca, aqui é a vagina, aqui é o ânus, aqui é a região sacral. E aí, essa região a gente chama
nossa casa. Foi aqui que nasceu o meu casamento com a Thaís. Quando a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com os pacientes, eu comecei a observar que os pacientes não estavam tendo melhora como eu gostaria. E aí eu falei assim, gente, eu preciso de uma pessoa que vai trabalhar o meu teto. Por quê? Os pacientes chegam lá com uma fraqueza de abdômen ou com uma alteração postural que sobrecarrega essa musculatura. Eu não vejo essa imagem aqui nos meus pacientes. E aí eu precisava ajudar o meu paciente a ter uma elasticidade corporal, uma consciência para essa musculatura aqui trabalhar em sincronia com essa musculatura. E aí eu comecei a conversar com a Thaís e nós viemos e criamos esse método pélvico consciente, corpo inteligente. O que é isso? É um método onde nós trabalhamos o corpo como um todo. Nós começamos a observar que os pacientes, às vezes, que estavam com urgência miccional, que tinha uma hiperatividade da bexiga, é aquela pessoa, gente, que estou com uma vontade de fazer xixi, eu não consigo segurar. A bexiga dela está irritada. Era uma pessoa extremamente ansiosa, agitada e não conseguia ter esse autocontrole do corpo. Então a gente começou a trabalhar juntas e fomos vendo que o resultado estava sendo excelente. Nós temos pacientes aqui que fez esse trabalho do método e como evoluiu na terapia, como tomou consciência. Eu preciso chegar até o banheiro. Me deu vontade? Eu contraio, penso em outra coisa, mas se eu falar assim, eu segurar xixi, vai vazar. Vou dar uma dica. Fechar a uretra. Descruza a perna. Senta um pouquinho mais na ponta da cadeira, por favor. Põe os pés apoiados, afasta um pouquinho a sua perna. Isso. Chega um pouquinho para trás, você não escorregar. Isso. Aí. Olha só. Sabe quando o médico fala assim pra gente? Você vai desprezar o primeiro jato e vai colher a urina só no segundo jato. O médico não faz, já não falou isso? Então você inicia o xixi, interrompe, põe um potinho e volta a fazer o xixi. Não é assim? Então, quando eu quero treinar essa musculatura do assoalho, eu quero treinar o exercício de contrai e relaxa, eu vou voltar agora o meu pensamento para essa região aqui. Presta atenção lá nessa região. Fecha o olho, enxerga essa região. Agora, faz o que eu estou pedindo. Fecha a sua uretra, segura o xixi. Relaxa. Eu vou mudar a fala, porque quando eu falo assim, vê se vocês vão sentir alguma coisa. Segura o xixi, solta. Vou falar de novo. Segura o xixi, solta. Mais uma vez. Segura o xixi, solta. Que sensação que deu na hora que você relaxou? Nada? O meu me dá vontade de fazer xixi. Quando eu falo para você, segura xixi e solta, qual o comando que eu estou te dando? Segura xixi e mija. Agora, quando eu falo com você assim, olha para a sua uretra, fecha a uretra, mantenha ela fechada, relaxa. Outro detalhe, quando eu contraio, aqui é a testa da pepeca e aqui vai começar onde nasce o clítoris. Nesse osso
vai sair a uretrazinha. Em volta dele é um círculozinho, um músculo pequenininho, que chama esfíncter. Quando eu fecho a minha uretra, eu sinto a contração na direção do meu ossinho. Consegue enxergar isso? Faz uma contraçãozinha bonitinha para mim, então. Vou embora feliz, aleluia. Solta. Faz mais uma. Solta. Então, quando eu estou com vontade de fazer xixi, se eu falar assim, tem que segurar xixi. Segura xixi. Qual é o comando que eu estou mandando? Eu estou mandando um comando cerebral para minha bexiga. Aí a vontade aumenta. Então, toda vez que eu quiser segurar minha urina, para eu chegar até o banheiro, eu vou fazer fechar a uretra. Fecha a uretra. E o meu cérebro está conectado com o fechamento da minha uretra, com o fechamento do meu esfíncter, que é o músculo que circula a minha uretra e mantém ela fechada. Vou para o banheiro, relaxo e faço xixi. Se eu faço cruzada de perna e seguro com a mão, vai fazer xixi. Então eu tenho que fazer a contração aquela que você fez quando você colheu a urina. Combinado? E aí, gente, nasceu esse método, onde eu e a Thaís trabalhamos juntas. A Thaís, ela trabalha com a deficiência do corpo. Se essa musculatura do abdômen está fraca, se essa musculatura do bumbum está fraca, se tem uma alteração interna de coxa, se eu tenho uma pelve rodada para frente, rodada para trás, se eu tenho o meu pé tem uma alteração no pé que eu não piso direito, que vai sobrecarregar essa articulação, essa fáscia muscular, e eu vou ter problema. E com isso, nós criamos esse método, onde nós vamos fazer uma imersão de até 10 pessoas, onde nessa imersão nós vamos tomar consciência desse assoalho pélvico, entender, tomar intimidade com o assoalho pélvico. Se nessa imersão eu não entendi, eu não consegui enxergar o exercício para me ajudar, pode ser pela uma deficiência de perda de urina, ou uma deficiência, ou não ter nenhuma deficiência, eu quero treinar, eu quero conhecer, eu quero saber como é que faz esse exercício, eu quero saber como é que treina isso, como é o exercício. Aqui nessa imersão nós vamos fazer esse momento, vai ser uma vivência. E aí depois, se aqui não conseguimos ainda te dar consciência, nós vamos para um desbloqueio de 8 etapas. Aqui a gente vai descobrir, Rosa, eu não sei contrair. Por que eu não sei contrair? Eu não sei contrair porque eu tenho uma musculatura fraca, porque eu tenho uma musculatura tensa. Aí nós vamos para cá. Aqui nós vamos tomar mais consciência ainda do assoalho e aprender a lidar com a deficiência que nós temos. E aqui, se aqui não deu certo, aqui também não deu certo, nós vamos para a mentoria individual, onde o atendimento é só você, vai ser com a Mariana, ou vai ser comigo, ou vai ser com a Thaís. E aqui é um grupo de ginástica pélvica, onde eu já tomei toda a minha consciência e vou treinar essa musculatura com muita alegria. Agora eu vou parar um pouquinho de falar, porque eu estou falando pra caramba, tem gente bem dormindo. A Penha já cochilou muito, as meninas estão tudo dormindo, e eu vou abrir um pouquinho para vocês me fazerem perguntas, porque às vezes tem dúvida, alguma coisa que eu queira perguntar. Então a gente vai dar um descansozinho, quem quiser fazer um xixizinho pode ir fazer, quem quiser tomar uma aguinha pode ir, quem quiser me perguntar pode perguntar. E não precisa ficar com vergonha, tá? Pode perguntar do jeito que vocês quiserem. Você falou de sentar, relaxar para poder urinar. E aquela ginástica de você reter a urina e fazer em sentar,
urinário diferenciado. Pela literatura, na fisioterapia pélvica, nós não fazemos essa prática de exercício. Por quê? Se eu passo essa técnica para o paciente pode fazer uma retenção, essa bexiga ficar cheia e vir um refluxo para o rim e gerar um impacto no rim. Então, o que eu oriento o paciente? A gente chama na fisioterapia de uma técnica que chama stop test, que é exatamente essa prática. Nós podemos usar em uma única vez, em um único xixi. Para quê? Para a gente ver se o meu esfíncter está íntegro, se ele fecha e mantém esse fechamento. Se eu faço um trabalho desse, todas as vezes que eu faço xixi, eu posso fazer um refluxo. Então, não é indicado como uma atividade. A prática da atividade, do exercício de contração, né, a cinesioterapia, ela é uma prática que você deve ter o seu momento, pode ser em diferentes posturas, mas de preferência até com a bexiga vazia. Eu peço às vezes o paciente para fazer uma atividade comigo no consultório, assim que ele chega, que às vezes ele não fez xixi ainda, ele faz, mas para eu ver qual que é a condição de perda dele. Viu a condição de perda? Beleza. Quando o paciente não entendeu o que eu falei para ele, eu já fiz várias práticas com ele, ele não entendeu o que é esse fechamento, eu vou fazer um trabalho mais manual com ele e peço ele apenas em um xixi para ele entender o que é esse fechamento, fazendo um interromper. Mas eu inicio igual é o momento de colher a urina. Inicio a urina, 5 segundos depois eu vou interromper, mantenha essa contração, vê se você consegue manter por 10 segundos, relaxa, permanece no vaso até essa urina retornar. Tranquilo? Pode. O que você fala a respeito daquelas bolinhas de pontualismo para fortalecimento? Então, as bolinhas, elas podem ser usadas desde que você tenha consciência de como colocar e treinar o movimento. Ela te dá propriocepção e trabalha a força da musculatura. É indicado. O ideal é que você também avalie o assoalho pélvico antes de usar as bolinhas, para a gente ver se esse assoalho não tem nenhuma alteração, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Porque vamos dizer que você tem uma flacidez e tem um prolapso genital, uma bexiga caída. Aí você colocar um peso ali pode sobrecarregar. Então, as bolinhas de pompoarismo pode ser usada para fortalecimento, mas o ideal é que faça um acompanhamento, primeiro uma avaliação da fisioterapia, para te orientar para você usar. Mas é usado como material de fortalecimento, sim. Eu gostaria de dar um depoimento. Eu já fraturei minha área em 2 recentemente. Então, eu tive que fazer esse trabalho aí, entendeu? Porque o lado esquerdo, ele ficou meio que assim, não reagiu, não foi que fala? Doente. Deu uma Eu tive paralisia. que fazer esse, talvez eu esteja fazer de novo. Você com as bolinhas. Aham. Então, você está dando esse depoimento, quando a pessoa pegou com a gente, trabalho no instante, se a gente estiver precisando, é bom fazer. Obrigada. Alguém quer fazer mais perguntas? Vou só responder
Gente, a pergunta da colega é o seguinte: quando o paciente passa pela fisioterapia e nós avaliamos, olhamos essa musculatura e essa musculatura tem uma hipermobilidade, vamos falar da incontinência urinária, tá bom? A paciente tem um quadro de incontinência urinária de esforço, tá? Já passou por N terapias e não conseguiu conter essa perda urinária. Padrão ouro hoje, a urologia encaminha para a fisioterapia pélvica os pacientes com incontinência urinária. É padrão ouro na literatura, conceituar, né, um orgulho para nós fisioterapeutas saber que nós estamos em primeiro lugar antes de ir para uma cirurgia. Quando essa paciente ela não tem resposta, nós devolvemos esse paciente para o urologista cirurgião, onde eu peço um estudo urodinâmico para ver como está a mobilidade dessa musculatura. Quando esse exame dá para mim uma hipermobilidade vesical, significa que a fáscia muscular que sustenta essa bexiga, essa uretra, desmoronou. Então, ela usa a fralda constantemente, ela perde urina em repouso ou perde urina andando, e aí existe uma tela que chama sling. Essa tela ela é colocada de uma maneira para sustentar essa uretra, fazendo o serviço dos ligamentos, músculos e nervos que perderam a sua força. Hoje, muitos pacientes falam assim: Rose, e dá resultado? Sim, tem resultado. Quantos por cento de resultados? Somente o nosso organismo que vai responder. Tem pessoas que fazem a fisioterapia, fica feliz, não tem mais incontinência ou tem esporadicamente. Tem pessoas que fazem a cirurgia da tela, põem o sling, tem sucesso na cirurgia e pode acontecer também de não ter. Tem também essa questão. Mas é um procedimento que pode ser feito sim. Mas para ser a tela, ela tem um tempo, ela não é trocada. Não tem assim, você vai ficar tipo igual o tio. Você fica 5 anos, depois de 5 anos você vai lá e troca. Não. Se você tem uma mudança corporal, vamos dizer assim, eu era magrinha, botei a tela e engordei. Aí vai sobrecarregar essa tela, o que vai acontecer? Voltar a ter perda urinária. Aí pode ser que tenha residiva e esse paciente pode ter que voltar fazer uma nova cirurgia. Quando uma pessoa está com vontade de tossir, né? Tosse, e vem uma perda de urina, ou senão ela tosse, só com um pulo. Por quê? O que ocorre? Isso é por deficiência, flacidez, ou qual a razão disso? Sempre me chamou muita atenção essa ligação dessa parte nossa aqui da garganta com esse lado nosso pélvico. É lindo, né, gente? Nossa, olha que coisa linda. Então, de tanta gente estudar, né, Thaís? Uma ligação muito, muito importante. O que acontece? Nós temos o nosso diafragma respiratório e nós temos o nosso diafragma pélvico. Então, quando a gente tosse, vai acontecer uma pressão sobre esse diafragma pélvico. E nós não temos um hábito de tossir contraindo. A gente tosse, vai espirrar. Então, a gente faz uma pressão muito grande sobre o nosso assoalho pélvico. Então, quando a gente for tossir, espirrar, dar gargalhada, a primeira coisa, não pode inibir a vontade de fazer xixi.
com calma, com sintonia, o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo xixi, então o cérebro, sistema nervoso, conectado com a minha bexiga, com a minha uretra, com a minha vagina. Outra coisa é, quando eu vou tossir, espirrar, eu tenho flacidez. No decorrer da minha idade, quando eu vou crescendo, subindo o degrau na idade, eu vou perdendo elasticidade, força desse músculo. E nós nunca malhamos assoalho pélvico. Nunca. Com 16, 18 anos, a garotada vai malhar perna, braço, supra de abdômen, não malha infra de abdômen e não malha a musculatura do assoalho. Então, quando a gente entra, depois que carregamos a gestação e carregamos a nossa idade, essa fáscia muscular, ela perde a sua viscosidade. Então, quando eu faço assim e faço pressão para baixo, a pressão intraabdominal está sendo maior do que a pressão da sua musculatura esfincteriana. Aí você perde urina. Quando eu vou tossir, às vezes a gente solta pum sem querer. Qual outra coisa que a gente faz? Segurar pum. Porque é feio soltar pum. Eu soltar pum perto do meu marido? De jeito nenhum. Eu escuto isso demais no consultório. Eu também era assim. Eu também não soltava pum, não fazia cocô. Eu namorei um rapaz militar que ele era tão sim senhor que, Deus me livre, eu fiquei pior na minha constipação intestinal naquela época. Até entender que é fisiológico. Depois que eu alimento, acontece a digestão, o sistema digestivo trabalha e me dá vontade de soltar pum. Não vamos soltar pum aqui, né? Vamos, gente, ó, vira o bumbum, não todo mundo soltar pum. Não vamos fazer isso, né? Mas eu estou na minha casa. Eu tenho que ter minha sessão pum todos os dias. Acordei de manhã, pum. Entrei no banheiro, só um pum, gente. Quanto mais a gente segura, quando a gente vai tossir, assim, ele sai, porque ele já está na portinha querendo sair. Então, para a gente não ter escape de gases, escape de urina, se eu tenho já uma tendência à fraqueza muscular, eu agora, quando eu vou espirrar com o meu nariz, assim, e vou contrair o meu abdômen. Assim, né, Neide? Assim, vou tossir com a minha garganta e vou segurar. Eu costumo brincar, segura a bexiga e tosse. Não deixa a pancada chegar aqui. Há mais alguma pergunta? Você tem, bem rapidinho, você. Na yoga a gente trabalha bastante assoalho pélvico também, né? Na yoga a gente trabalha assoalho pélvico, né? Trabalha. Mas eu falo o seguinte, na yoga trabalha, mas é muito importante você ter uma intimidade com você. Não adianta eu ir para N lugar fazer atividade se eu não tenho intimidade comigo. Primeiro ponto é você tomar consciência dessa região. É muito importante isso. Na yoga tem muitos exercícios que trabalham bastante, mas o primeiro ponto é: eu tenho que conhecer o meu assoalho. Eu tenho que entender ele. Porque muitos colegas passam o exercício e recebo muito no consultório, o paciente não tem consciência daqui. Aí ele vai fazer o exercício, contrai, solta, contrai, solta. Quando eu contraio o meu assoalho, eu contraio, eu relaxo, eu movimento o meu ânus e a minha vagina, contraio, relaxo. É isso que nós vamos aprender na imersão. É tomar consciência dessa musculatura, coisa que a gente não tem. Mais ou menos. Mais ou menos você já respondeu. Como eu falaria uma professora de Pilates para
Olha só. Eu vou dizer o seguinte. Complicado. Ela não vai saber te ajudar. E não é culpa dela. A prática clínica dela, a metodologia de trabalho dela é de mobilidade de braço, de perna, de cintura. Ó, ela vai ajudar você nesse sentido. O assoalho pélvico, o colega que vai ajudar você é o colega fisioterapeuta pélvico, fisioterapeuta saúde da mulher. Ele vai ajudar você a ter consciência. Então, o primeiro passo não é para sair do Pilates. Não é para sair de nenhuma atividade que você está. Eu estou convidando você para vir jogar no meu time. Porque aí eu vou te dar consciência, você vai chegar toda poderosa no Pilates. Na hora que ela falar assim com você, ó, nesse exercício, contrai períneo, você já sabe fazer o movimento. Porque ela lá não vai parar para te ensinar. Ela não tem essa prática clínica para poder te ajudar. Então lá no Pilates vai trabalhar mobilidade que a gente chama de músculo acessório do assoalho pélvico. Abdômen, bumbum, interno de coxa, posterior. Entendeu? Então, os meus colegas fisioterapeutas trabalham mais movimento do corpo. Combinado? Obrigado. Nada. Eu aprendi agora nessa aula, por muitas das viagens que eu faço. No ano passado, setembro, e agora eu viajei, incontinência urinária, resultado disso esse ano aí. Porque a gente fica no mínimo móveis ou no que é fixo, porque pior que o dia, está lá engessado. Pior que o nível parado, não sei o que é, se é maneira disso, não é? Aí quando eu cheguei, são finais, resultado disso, se virar o xixi, não sei lá o que, só algo, então eu faço essa moça aqui. Aí logo não me ajuda nada. Então, aproveitando o gancho da viagem, no grupo da Josina, tem algumas meninas aqui que é do grupo da Josina, né? Lá do SESC, eu estive lá falando para elas. A Josina, a gente tem um grupo, vocês também vão ser inseridos nesse grupo. Ali vocês podem perguntar para a gente qualquer dúvida, pode me chamar no privado também, pode perguntar aqui, eu respondo. Às vezes a resposta chega 1h da manhã, mas chega, tá? Porque eu trabalho o dia inteiro. Eu atendo de 8 da manhã a 8 da noite, então ela chega em casa, tem as crianças para cuidar, e aí depois eu vou responder o WhatsApp. O que eu oriento quando você vai viajar? Antes de sair de casa, nada de aflição, conversa com o seu corpo. É o que nós vamos ensinar na imersão, conversar com o corpo. Senta no seu vaso, com calma, esvazia a bexiga, mesmo sem vontade. Carrega uma garrafinha de água que vai molhar a boca. A cada vez que eu vim cá, eu molhei a boca. Porque eu preciso falar com vocês. E se minha bexiga ficar cheia, eu vou me dar vontade de fazer xixi. Eu vou molhar minha calcinha. Então a gente logo fica pensando nisso. Então o que a gente faz? Antes de sair de casa, a gente senta relaxada e faz o xixi. Depois, quando eu chego no local onde está marcado, ei meninas, tudo bem? Tem como ir no toalete? Vai no toalete. Vou viajar. Durante a viagem, eu molho a boca se for necessário. Cheguei no local da viagem, antes de começar o passeio, vou lá esvaziar minha bexiga e vou para o passeio. Para o passeio, porque eu tenho medo de fazer xixi na roupa e ficar com a minha calça com cheiro de urina. Quem tem a tendência a escapulir mais urina, existe a calcinha fralda. Usa a calcinha fralda. É o mesmo, farmácia tem, qualquer farmácia, calcinha fralda. Porque aquela de colar assim, gente, de jeito nenhum, nós somos modernos, entendeu? E hoje em dia na internet tem uma que chama Retex.
É uma calcinha que é lavável e não deixa molhar sua roupa de fora. Ou usa um protetor diário. Não que usa papel higiênico e nem paninho. Isso gera infecção urinária. O absorvente ele foi produzido para isso. Na minha bolsa eu carrego mais uns 2, porque eu vou ficar o dia inteiro. Vou ao toalete, troco o absorvente, para não ficar com o fundo da calcinha molhada. Se eu tenho muita perda, calcinha fralda. O número do tamanho da calcinha fralda é o mesmo tamanho do que eu uso. E tem a calcinha que é lavável, ela chama Redex. É o mesmo tamanho da calcinha que eu uso. Essa calcinha, ela vai te dar segurança para você ir de avião tranquilamente, tudo tranquilamente. Estou lá em Jerusalém, meu café está marcado às 7, vou acordar às 6 horas. Vou ao banheiro, vou sentar, vou tentar fazer meu cocô. Para quê? Para não ter esse problema. Eu sempre oriento os meus pacientes o seguinte: o passeio vai sair às 7, eu levanto 10 para 6, me arrumo, 6 horas o café de hotel já está pronto. Desço, tomo meu café lindíssimo, delicioso, volto para o quarto e tenho meia hora para quê? Para ir ao banheiro, fazer meu cocô, fazer meu xixi e me produzir para sair linda. Voltei do passeio, aí eu bebo água, porque eu já estou no hotel. Aí eu bebo água para quê? Para dar água para a bexiga. Se eu fico o dia inteiro sem beber água, eu gero uma dor na uretra, em queimação, e o xixi às vezes sai ardendo. Por quê? Não dei água para minha bexiga, a minha uretra ficou seca, eu alterei o pH, aí dá a sensação de cistite. Várias pessoas que voltam de viagem, depois que voltam, têm quadro de cistite. Por quê? Porque não bebeu água. Cheguei no hotel, primeira coisa que eu faço, pegar minha garrafinha e beber água. Uma garrafinha de 500 ml. Dá água para sua bexiga e lava a sua uretra. Combinado? Quando a gente está dormindo e a gente não quer ir no banheiro, a gente perde o sono. Não pode fazer isso também. De noite. Acordou, com vontade de tem que ir no banheiro, pode dormir. O problema é que a gente Então, vou te ensinar uma coisa. Quando for à noite, eu oriento tomar líquido até 3 horas antes de dormir. Então, se eu durmo às 23 horas, água até às 20, de preferência 19. Isso tá água, suco, refrigerante, bebida alcoólica, café, principalmente a cafeína. Ela gera vontade de fazer xixi. Então, e na hora que eu vou dormir, agora eu vou dormir, não é aquela hora que a gente deita e dá uma olhadinha no livro, celular e vê um filme, não. É a hora que eu vou fechar o meu olho. Eu vou esvaziar a minha bexiga, que aí eu vou ter vontade de fazer xixi. Agora, se eu acordei com vontade, vai lá esvaziar a bexiga, porque ela não vai deixar você dormir. Toda hora você vai ficar acordando. Então, faz isso. Bebe água um pouquinho menos à noite e na hora que for dormir faz xixi. quer acreditar? Mais alguma pergunta? Muito bem, meninas. Abri a pergunta porque a gente fica nesse primeiro momento sempre querendo saber. A gente já está terminando, tá? Gente, uma coisa que implica muito com essas alterações é o que a gente acabou de falar, o emocional. E se me der vontade, a ansiedade, tudo isso leva a gente a sentir vontade. Se eu fechar o olho, estou com vontade? Vontade de xixi? Aí dá vontade. Por quê? O cérebro conectou com a bexiga e o espírito entendeu o seguinte: relaxa, filho, para fazer xixi. Então, muitas das vezes, as minhas emoções, elas geram um impacto na minha bexiga e no meu intestino. Se eu estou com medo, eu
eu posso fazer cocô na roupa e xixi na roupa. Se eu estou preocupado, trago a E tem pessoas que é o contrário, fica ansioso e toda hora quer fazer xixi, toda hora quer fazer cocô. Então, a gente tem que ter o equilíbrio das emoções também. Outra coisa é as questões da vergonha. Nós temos os nossos valores, a maneira como nós somos criados, a maneira como a gente vê essa região genital, né? E aí, muitas das vezes, a gente não olha para essa região. E aí, às vezes, a gente tem infecções, às vezes, a gente tem fissuras, às vezes, a gente tem assadura nessa região, às vezes, aparece uma pintinha, uma manchinha nessa região, porque nós não temos o hábito de pegar um espelho e olhar a menina. E olhar o menino também. Menino é o ânus, gente. Menina é a vagina. Porque para você ver como que é a crença, a gente põe até nome neles. Porque a gente tem vergonha de falar vagina, pênis. Eu vou falar pênis. Minha mãe, hoje, ela acha que é engraçado, né? De ver eu falando, dando palestra e tudo sobre isso. Ela fala assim, nossa senhora, vê se eu falava isso de jeito. Não foi essa Rose que eu criei. Não foi. Ela foi uma vez numa palestra, ela estava com a gente fora, foi uma palestra que eu fui dar na Igreja Batista. E aí ela estava sentadinha lá e eu falando, toda eufórica, eu ouvindo ela só diminuindo o cantinho. Eu disse, gente, a minha mãe está ali, ó. Hoje não, tá, gente? Hoje já mudou. Hoje ela tem muito orgulho do meu trabalho. Ela me pergunta as coisas. Ela fala, filha, olha, sei não, mas eu acho que eu tô com algum problema na minha vagina. Você quer estar ressecada? Aí é toda cheia de vergonha, mas fala. Mas não deixa eu olhar de jeito nenhum. Meu pai é motorista de ônibus, agora aposentado. Papai tinha muito quadro de hemorroida. Por quê? Sentava abafado, segurava o cocô o tempo inteiro. Então ele tinha muita inflamação de hemorroida. Um dia minha mãe me ligou e disse, minha filha, seu pai está feio com os praderos. O que foi? Ah, tá com problema daquele negócio. Eu, mãe, não sei que negócio é esse. A senhora não falar. Aí ele chegou aqui em Juiz de Fora, sentado até de ladinho, tadinho. Bem dirigido, deu pontinho aqui, sentou de ladinho. Pois, meu pai, deixa eu ver. Tá de sacanagem. Não vai mesmo. Aí eu fui e falei, pai, me fala como é que ele está então, para eu te orientar o que o senhor vai fazer. E eu doido para fazer um laser, que ia ser ótimo, ia melhorar, e ele não deixou. Mas eu entendo. Dessa mesma forma, gente, chega no consultório, pessoas que têm vergonha de tirar a roupa, porque para fazer fisioterapia pélvica, precisa ficar às vezes sem, eu preciso ver. Como é que eu vou ver o que está acontecendo? Se tem uma calcinha ou uma calça aqui. Mas nesse trabalho nosso, nesse primeiro momento, na imersão, por que nós criamos a imersão? Por causa dessa vergonha. Na imersão é roupa de ginástica, tá? Ninguém vai ficar pelado não. E aí, a questão da vergonha não mostra e não fala sobre a hemorroida, sobre a urina. Aí começa a aparecer uma bolinha assim na vagina, ó. Prolapso, bexiga caída, reto que desmoronou, útero que caiu, intestino que caiu e começa a desmoronar pela vagina. E aí você acha, ele não conta para ela não conta para ele. De jeito nenhum. Atendi uma paciente recentemente no consultório com prolapso de reto, grau 3 para grau 4. Parecia uma bolinha assim, ó. Vou mostrar. Lembrei que tem uma imagem. Gente, ela falou assim, Rose, eu vim aqui que a médica mandou eu vir, porque eu estou com um negócio, eu não sei que negócio é esse. Quando eu tirei a boquinha dela para ver, e ela me pedindo 1000 desculpas por ela estar naquela situação. Ela estava constrangida e ela me pedia o tempo todo, não fala para o meu marido, não conta para ele que eu estou assim.
pessoas têm e não contam, porque tem vergonha de contar. Então, qualquer coisa diferente que você percebeu no seu corpo, fala com a sua filha, fala com a sua irmã, ou procura um profissional, mas tem que falar. Se está ardendo, se está doendo, se está sangrando, tem que falar. E aí vem também a falta de diálogo. Aqui, gente, nessa fase aqui, na fase da relação sexual, a gente pega muitas meninas da menopausa, mas tem também as meninas que, jovens, recém-casadas, que chegam ao consultório, que não conseguiram ter a sua noite de núpcias. A tão falada noite de núpcias, tão difícil a noite de núpcias. Nós aprendemos o quê? Ó, minha filha, na noite de núpcias você permite, tá? Vai doer um pouquinho. Você já vai para a noite de núpcias o quê? Nossa, porque as esse negócio não de noite de núpcias não. Diz que dói. E aí, essa pessoa vai para a noite de núpcias, tem a relação é terrível, vive anos numa relação terrível e nunca fala, até que um dia ela põe um basta e fala assim, chega de sentir dor. E a pessoa toma pavor de sexo e nunca contou isso para ninguém, porque isso é segredo, é dela. Quando chega na fisioterapia, ela está morrendo de vergonha, chora horrores, até que ela conta isso para mim. E aí a Rose vai ajudar essa paciente a entender que a região íntima dela é uma parte do corpo dela, e o que ela tem ali é um trauma que ficou gravado aqui no cérebro dela, que tudo que entra no canal dói. Então, que ela tenha uma contração involuntária da musculatura do canal vaginal, que feche essa vagina e não permite ela viver um relacionamento. Aí ela se afasta do marido, e o marido acha que ela não gosta dele, e ele começa a ter relacionamento extra. Cadê o diálogo? Então a gente passa por crenças, vergonha, medo e a nossa criação, mas não é culpa da nossa mãe. A mãe dela ensinou ela assim também, e a mãe da mãe dela ensinou. E a sociedade põe sexo como na mídia? Uma pornografia horrorosa. Não mostra a coisa linda que é uma relação sexual, o autodescobrir, o tocar, o se permitir, o entender. Então, essas dores, tudo que as mulheres passam com relação à sexualidade, vem do nosso social. E aí muitos casais se separam. Pessoas jovens, recém-casadas, sofrendo com o que nós chamamos, o diagnóstico que nós damos é vaginismo. Então, toda vez que eu ouvir aí na mídia, vaginismo é uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico que não permite penetração, nem do espectro ginecológico. Sofre na ginecologia, sangra na ginecologia. Na menopausa, por causa do ressecamento vaginal, isso pode ser um trauma das mulheres. Na menopausa, essa paciente ela pode vir a adquirir o vaginismo e ela não consegue ter relação sexual por causa da atrofia da vagina, o ressecamento da vagina. Aqui, gente, é a alteração do nosso corpo que pode acontecer. Isso aqui é um prolapso, né? A bexiga que desceu e aí sai a bolinha para fora. Isso aqui já está para fora da vagina. Grau 3 já é uma cirurgia. É a musculatura que não sustentou esse órgão e esse órgão deslizou. Isso pode acontecer também durante o parto vaginal. De tanta força, esses ligamentos se rompem, essa fibra se rompe e aí machuca. E aí acontece essa questão. Muito bem, gente. E o que fazer para ter equilíbrio diante disso
Quero fazer uma dinâmica com vocês. Olha só, nós vamos estar fazendo um trabalho e eu quero dar um presente para quem está aqui. Quem quer ganhar o presente vai levantar a mão. Você sai do lugar. Eu vou contar que eu dou o presente depois. Quem quer ganhar esse presente vai levantar a mão. A Thaís vai entregar uma folhinha do presente. Então tá valendo. Quem quer o presente,